Bom dia, boa tarde, boa noite, prezados amigos e as amigas. Meu nome é Wagner. Estou aqui novamente para conversar com vocês dentro de um tema que vai se enquadrar naquele aspecto em que não há religião superior à verdade. Hoje vamos fazer algo um pouco diferente e eu vou propor algumas reflexões a vocês a respeito da questão da reencarnação da Ayrton Senna. Nós temos acompanhado alguns vídeos, mensagens psicografadas, não? E vou apresentar algumas coisas e nós vamos contextualizar, pensar, analisar. Apenas isso. Não estou aqui para fazer um valor de juízo, falar que algo está certo, algo está errado, ridicularizar, aplaudir, enaltecer, nada disso. Vou apresentar os fatos. Mas, como ser humano, eu tenho a obrigação de raciocinar. Como se trata, especificamente, de trabalhos espíritas, dentro da doutrina espírita, notadamente no mediunismo, evidentemente vamos falar como espírita e raciocinar como tal. Vamos então analisar a questão sobre a viés da doutrina espírita. Tudo acompanhar, tudo em função do que já está disponível. Não estou aqui nesse primeiro momento acrescentando e tirando nada. Apenas vamos contextualizar o que já existe. Correto? Então, com licença, para que não haver equívocos, eu tenho alguns dados aqui e vamos começar por eles. Uma das possíveis reencarnações do Ayrton Senna seria o piloto André Kimi Antonelli, ex-piloto da Mercedes, da Fórmula 1 atual. Nascido no dia 25 de agosto de 2006. Bom, Ayrton Senna faleceu 1º de maio de 1994. E essa encarnação seria após 12 anos apenas desse rapaz. E há uma outra também sobre o menino Gabriel Santos, que nasceu em 2019, e já muitas pessoas analisando esse garoto, pontuando como sendo uma possível encarnação para Ayrton Senna também. Aí nós já temos duas opções. Passa a ser conflitante. E temos ainda um terceiro caso. Procurando na internet, no YouTube, fazendo pesquisas, notei que havia relatos, no ano de 2023, atribuindo a Ayrton Senna ainda como desencarnado, porque ele se manifestou mediunicamente no plano onde ele estava. Então aqui nós temos que trabalhar com 3 vertentes. Em 2003 ele estava desencarnado, pelo processo mediúnico, comunicação, então ele estava desencarnado. Mas a outra que fala que ele já está encarnado, que é o rapaz piloto da Mercedes. E o terceiro, esse menino. Então nós temos que vamos tentar analisar o que está certo aí, porque algo não pode estar certo, não pode estar correto, tem que estar equivocado. 2 hipóteses aqui teriam que ser descartadas, a priori. Qual delas? Não é o caso. Não vou eu julgar aqui qual seria. Mas, convenhamos, pela lógica à luz da razão, não há como ser. Ayrton Senna reencarnou 2 vezes já? Para dividir o espírito? Não. Então, algo. Vamos analisar. No primeiro caso, que é o mais comentado, que é o que ganhou força desse piloto, por ser piloto da Fórmula 1
e o que o Ayrton Senna foi, o piloto Kimi Antonelli, fala-se que, por exemplo, o Ayrton Senna reencarnou logo após o seu desencarne de 12 anos, é um tempo muito restrito, embora saibas que há encarnações, há aquelas que são rápidas, não totalmente as crianças, porque não há o que gastar energeticamente, não produziu quase nada, karma mental, mas há aquelas que demoram séculos, 400 anos, 300, 500, então é variável. Mas segundo a afirmação, a anotação que está disponível, que o fato dele ter desencarnado e voltado 12 anos é porque ele era um espírito rápido, ele era uma pessoa rápida. Bom, aí vai um adendo. Quem era rápido? Era o espírito ou Ayrton? Notadamente, nós nascemos com algumas aptidões. As tendências pregressas, evidentemente, vão influir na nossa vida. Vidas passadas, igual tendências atuais. Agora, tendência não é lei. Elas podem ou não ser potencializadas. Eu posso ter encarnações sido levado para um lado equivocado e nesta, por uma questão de educação, de carinho, de cultura, eu estar me dirigindo para a luz. Não fui refratário das más tendências, e sim das poucas boas que havia. Então eu as potencializei. Eu não preciso ser, senão ninguém evolui. Se eu vou ter que repetir o que era antes, ou vou dar continuidade ao que era antes, é meio difícil. Por isso que as encarnações, costumeiramente, elas demoram. Porque quando eu voltar outra vez para esse órgão, se eu voltar, a mentalidade psíquica do planeta é outra. É outra coisa diferente. Imagina 500 anos atrás para hoje. 500 anos atrás, vamos tocar o caso do Ayrton Senna. 500 anos atrás, depois ele nasceu outra vez, 500 anos depois. 500 anos atrás não havia corrida, não havia televisão, não havia esse meio de transporte. Os índios aqui ainda. Encarnou o quê? Não foi no Brasil, foi em outro lugar. Mas não existia essa especialidade que ele adquiriu aqui, essa velocidade competitiva em automóveis. Isso não existia. A habilidade não era do espírito. Será? Em outros planetas, outras vidas, pode ser, não acredito. Não é esse o viés natural. Ele desenvolveu porque ele tinha potencialidades e desenvolveu muito, que ele sempre diz, a insistência, a sua técnica, o objetivo de conseguir algo, era latente nesse essa luta interior. Ele potencializou tudo isso na profissão e conseguiu fazer o que ele fez. O espírito, ele não evolui na essência do que ele viveu apenas, mas do que ele praticou. Mas tudo isso em sintomas energéticos. Então, diria que não é na profissão que ele exerceu e nem a religião que ele seguiu que vai determinar a sua condição de evolução evolutiva. Não é ser simples e ignorante. Ignorante não é no sentido de mal. Esse mal é a maldade humana, o desregramento. Ignorante é sem saber, sem ter experiências. Mas nada vai adiantar minha experiência como médico. Hoje, sou o melhor médico do planeta, desencarno. Daqui 300, 400 anos, quando eu voltar, não serve para nada esse conhecimento acadêmico se for colocado em prática. Então, a evolução não é do que você faz, do que a roupa faz, é do que o espírito assimila. A gente tem por hábito sempre falar o seguinte:
pelo menos na doutrina. Nosso corpo é uma roupa. O espírito a veste para acolher experiências. O espírito é imortal. Nós somos apenas uma veste do espírito. Ótimo, não tem dúvida, nós somos apenas uma veste. Convenhamos que a morte, a perda do Ayrton Senna foi dura. Para mim foi essencialmente dura, para todos, pelo Brasil. Ele nos representava numa época que a situação era difícil para nós. Então ele foi mesmo uma pessoa que, além de tudo, ele não tinha vergonha de ser brasileiro. Era o nosso ponto de referência. Partindo daquele jeito, abre uma dor imensa. Eu entendo, eu compreendo, eu senti essa dor. Não tem a dúvida. Mas a gente tem que entender algo. O Ayrton Senna morreu, faleceu. O Ayrton Senna só existiu a partir do momento que, biologicamente, ele foi concebido e deixa de existir quando ele morre fisicamente. Quem continua a viver foi o espírito que usou a roupa do Ayrton Senna. Então, essa necessidade, por carência de querer reencarnar o Ayrton Senna não reencarna nunca mais, ele nunca mais existirá. Quem vai reencarnar é um espírito que não tem aquela forma do Ayrton Senna, não pilota tão bem o carro como Ayrton Senna. Será? Que esteve N vidas pregressas, vai ter à frente. A necessidade de trazer o Ayrton Senna é esse, talvez, o maior problema dos equívocos. O Ayrton Senna não volta. O espírito reflete em si as últimas, potencializa muito as últimas existências. Então, é uma progressão aritmética, não geométrica. Então, na primeira, se ele replicou o que era lá para trás, por isso que ele era um fantástico corredor, que ele foi também uma encarnação, alguém que tinha essa habilidade, que era o quê? Campeão de bigas, lá em Roma. Depois, lá para frente, foi campeão de charrete. Gente, não é assim. Me perdoa. Não é assim. Habilidades ele desenvolveu com potencialidades vibracionais, ele desenvolveu no físico, como ele diz, à custa de muito treino. Então, o espírito dele não é um espírito veloz, creio eu. E o Ayrton Senna não reencarna, por mais que nos doa, não reencarna. O Kimi Ratonelli é uma reencarnação do Ayrton Senna. Não é reencarnação do Ayrton Senna. O Ayrton Senna não existe. Não mais vai existir uma reencarnação do espírito que usou uma roupa e foi o Ayrton Senna. Doloroso? Doloroso. Chato? Chato. Mas é a realidade. Quanto mais a gente olhar a realidade, fica mais fácil ponderar sobre a lógica humana. Ok? Bom, e o que diz também sobre a questão em si da morte do Ayrton Senna? Que ele foi um centurião romano naquela época em Roma e foi uma pessoa muito cruel. Não havia piedade com seus inimigos. E normalmente os sacrificavam ali onde é hoje o autódromo de Hino, a curva Tamburello, onde ele faleceu. Tá? Então ele teria que voltar na Terra para quitar seus débitos, e seria naquele local onde ele, por assim dizer, agiu de forma preponderante ao mal, ele irá receber um resgate kármico, teria que pagar o seu resgate kármico naquele local. Essa é a afirmação que eu ouvi, não estou inventando, é o que dizem as pessoas que estão conversando, estão colocando, propondo essa encarnação dele como piloto e porque morreu naquele local. Mas segundo ainda as informações, ele deveria morrer de uma forma muito mais violenta, ele deveria morrer despedaçado, é o termo que foi usado, naquele local.
Assim não aconteceu, foi de uma forma diferente, porque ele sublimou muita coisa durante essa sua vida. Sempre foi para o lado do bom, então a lei maior houve por bem, não penalizaram dessa forma. E morreu de uma forma, foi tirada a vida de uma forma menos trágica. Não precisou ser espedaçado. Tá. Agora, mas me parece meio olho por olho, dente por dente. Por quê? Não, isso é resgate caro. Mas resgate caro é o que é? É você receber vibracionalmente aquilo que você plantou. Até porque as condições mudam na humanidade. Não tem lógica. Por exemplo, eu fui morto por uma pessoa, uma vida lá para trás. Uma pessoa era meu inimigo, retirou minha vida. Hoje nós voltamos e eu pude retribuir o karma. Ou seja, eu consegui eliminar. Ao ser preso, eu vou ter que falar para o juiz, não, senhor, não vou ser preso de jeito nenhum. Eu apenas quitei o karma. A justiça não pode prender eles. Eu venho aqui para praticar uma justiça divina, a lei do karma. Por que você é preso agora? Não. Lei é lei. É uma coisa meia esquisita. E olho por olho, dente por dente. Será que é isso que a divindade sempre disse? Não, né? Que a lei do olho por olho, dente por dente era no tempo de Moisés, que se exigia que se levasse aquela turma de pessoas com 10 mandamentos, com aquelas leis rígidas. Então, o karma é a potencialização. Eu vou nascer num lugar que pode me retribuir aquilo que eu plantei pregressamente. Ah, numa vida passada eu cheguei a tirar a vida de pessoas. Aí, Ricardo, no lugar aqui, onde a violência impera, eu posso ou não perder a vida. Eu vou sofrer as agressões no local, mas tudo aí é um contexto de poder ou não. Aí sim é lei do karma. Não olho por olho, dente por dente. Agora é minha opinião, evidentemente. Então, fiz um acréscimo ao texto. Tá bom. E então, completando, vem aqui uma pergunta que eu deixo a vocês. Se ele morreu ali para quitar o karma, que karma foi? Um karma espiritual. Agora pergunto, para essas pessoas todas que ele prejudicou, o que essas pessoas vão ressarcir karmicamente na morte dele desse jeito? Nada, né? Particularmente, agora estou falando particularmente, eu não vejo muita lógica nessa condição, não. Tá, e agora voltando, vou colocar as minhas observações mais pontuais sobre isso. Por exemplo, a Itália é um país com 301.340 quilômetros quadrados. O circuito de Imola ele tem aproximadamente 4.900 metros quadrados. Então, qual a proporção de se construir? Então, ao acaso, vamos construir um circuito aqui. Ao acaso, seria de 0,0000006%. Ao acaso, não acredito que foi. Alguém escolheu, vamos fazer um autódromo aqui. Não. Então, a espiritualidade maior mandou fazer um autódromo lá. Teria que ser feito um autódromo lá, porque o Senna ia ser corredor e teria que morrer despedaçado numa curva. Ótimo, vamos fazer um autódromo lá. E ao desenhar esse autódromo, vamos dizer que a curva Tamburello, 140 metros quadrados que tem, tá, daria o quê? 2,5% do tamanho do autódromo. Quando o engenheiro estava traçando as linhas, alguém deve ter falado no ouvido dele, olha, faça uma curva aqui, porque aqui alguém vai ter que ser resgatado do carro. Então, quando é que foi fundado o autódromo? Foi fundado em 1950, a 53, por exemplo.
Muito antes do Ayrton Senna morrer, então já foi planificado, nós vamos fazer um autódromo aqui na Itália, vai aqui na curva Tamburello, ele vai morrer aqui espedaçado. Se não fosse um autódromo, seria de outro jeito. Ah, mas por que autódromo? Coincidentemente, se é um autódromo lá, ele vai morrer ali. Então ele não escolheu ser piloto, porque se construir um autódromo lá, então ele vai ser piloto que tem que morrer lá. Se fosse uma outra coisa, seria uma outra coisa. É meio esquisito. Aí eu estou sendo, o que você vai ser na vida? Ah, engenheiro? Não. Você não pode ser médico? Não. Você não pode ser... Não, você vai ter que ser corredor. Corrido, porque você vai ter que morrer no autódromo de ir lá na curva do Murelo. Você vai morrer, né? Lá naquele local. O que tem lá hoje? Ah, se fosse um lugar deserto, então você ia morrer, então passando lá ia cair um raio na tua cabeça, você ia morrer. Beleza. Mas ele não seria o piloto que seria. Nós já tínhamos autódromo. Mas antes dele nascer, por que foi feito o autódromo lá? Se era para ele morrer lá. Se não era com um raio na cabeça, se sentindo mal, era um resgate kármico, então já foi tudo planejado. Aí, gente, não bate muito a conta, não. Já existia em Monza um autódromo muito anterior. Posso ter errado alguma coisa aqui na data, talvez, me lembro, mas é isso, gente. O que eu posso dizer, então? Qual a finalidade de tudo isso que eu estou trazendo para vocês? É criticar? Rivalizar? Falar que está errado? Não. Eu estou apenas fazendo um exercício de, não sei, talvez um exercício de usar a nossa parte mental. Não é emocional apenas. O ser humano é muito emocional. Então, nós temos que usar a parte mental. Então, usando o raciocínio, a gente está vendo que há coisas que não batem. Então, não pode parecer 3, 4, 5 vertentes sobre esse mesmo caso. Algo está errado. Ou talvez até todos. Isso prejudica. Prejudica o quê? A todos que acreditam em algo que não é. Prejudica a própria doutrina. Óbvio, mas está na cara que sim. Alguém que começa a balizar as coisas vê que não vai. O que é pior, pô, peraí, mas quantas vezes esse cara já voltou? Alguém vai perguntar. Aqui das religiões tradicionais, vou dizer, pô, mas espera aí, ele reencarnou quantas vezes? Pô, mas ele estava no plano astral, no mundo dos espíritos, mas ele já não tinha nascido quando ele foi psicografado. Então é isso, gente. Então apelo para o bom senso, para que a gente não deva levar tudo pelo aspecto emocional. O Espiritismo veio para ser um movimento evolutivo, ou seja, sair daquelas amarras das igrejas tradicionais, ortodoxas, que levam o povo a não pensar. Há quem pense por eles. A verdade está pronta. Não se questiona os desígnios de Deus. E o Espiritismo veio para mudar. Mas se voltar para ser um catolicismo que acredita em reencarnação e em karma, nós não vamos para lugar nenhum. A nossa obrigação como espírita, a obrigação é ter aos fatos, raciocinar, ponderar o que é correto, o que não é, e questionar, para que se chegue ao denominador comum. Então a proposta foi essa. Evidentemente que, particularmente, eu expus minhas opiniões, coloquei minhas opiniões, mas os fatos que eu trouxe aqui são os fatos, eles estão, eu não inventei uma vírgula. E, à luz dos fatos, julgue você o que você acha. A mim me parece que está, como sempre esteve, esse mediunismo atrapalhando, com psicografia, todo mundo psicografando, todo mundo vendo, todo mundo prevendo, todo mundo fazendo, e não acontece nada. Então, vai denegrindo a doutrina. Os romances são importantes porque traz o povo, tá bom. Inicia o Cohen, é dado uma aula, 2 aulas, aí fala, compra um livro. Ele vai na livraria, compra um romance, e o romance fala exatamente ao contrário do que está aprendendo no Cohen.
Aí quando ele questiona, não, é romance, deixa para lá, tal, pô, mas espera lá, gente, é livro da doutrina. Numa outra religião, não há livros que desmentam a própria essência de uma doutrina. Agora, o Espiritismo, por causa, não sei, precisamos divulgar a doutrina assim, sim, mas de que forma? Vamos divulgar de uma forma coerente, de uma forma inteligente, raciocinar, não reverbizar qualquer coisa, minha opinião. Então, por fim, meu convite para quem assistiu é apenas raciocinar nessa questão. Em caso de dúvidas, questione, se manifeste e vamos tentar dar um rumo melhor ao quê? Essas discussões. Não ficou ilógico? De cara, você já pode matar duas coisas aqui, que são três, duas já estão erradas. Poxa vida, mas estão erradas? Estão equivocadas. Se não foram as três, duas com certeza têm que estar equivocadas. Aí, gente, paciência. Por fim, era isso. Não se aborreça com algo qualquer que eu tenha visto. A minha intenção foi a melhor e pontuou pela última vez que a finalidade é fazer com que a gente pense, analise, entenda as coisas. Comece a fazer um filme. Aceitar tudo, tá muita, muita informação, desacordo, com bom senso. Isso atrapalha. A nova geração das crianças que vem aí, elas não aceitam porque sim. Por que é? Porque sim. Por quê? Porque sim. Vai se esvaziando os salões, como nós temos visto. Vai esvaziando. As igrejas, a juventude, todos reclamam. O próprio Espiritismo está reclamando. Essas crianças não vão aceitar coisas assim. Na hora que ela começar a entender que 1 mais 1 é 2, não é 3, não adianta falar que 1 mais 1 é 3. E às vezes me parece que é o que acontece. Um abraço fraterno a todos e que a lei nos abençoe e nos conceda tudo aquilo que nos foi de direito. Cordiais saudações, meus amigos. Muito obrigado.